Bom dia, hoje é 23 de setembro, quarta-feira. Ontem, aqui no Rio de Janeiro, os museus estavam em polvorosa, maravilha de excitação. Num museu recém-inaugurado, estava lá o queridíssimo Evandro Teixeira, um mestre. Inauguração de sua exposição, A Constituição do Mundo, curadoria de Paulo Herkenhoff. No outro museu estava lá também um amante dessa história, que é a história da história da história dos museus. Estava lá o Museu do Índio, estava lá o presidente, também um curador, o Levinho, sim, certamente deve ser amigo do meu irmão Paulo, mas uma semana especial, que é a chamada Primavera dos Museus. Eu não pude ir ao converscote do mestre Evandro, mas pela sua trajetória e até por alguma coisa em comum de transitar na mesma esfera profissional, lá certamente estava uma parcela importante da chamada mídia, a grande mídia. E Evandro labutou lá por 4 décadas. Mas estava um monte de gente da mídia. Na outra, não. Terça-feira, não tinha ninguém trabalhando nesses residuais grandes veículos impressos e mesmo veículos de TV aberta. Porque não interessa para esse segmento noticiar coisas boas se não houver um interesse muito específico para noticiar. Isso é muito triste e mostra é um sinal de decadência da grande mídia. Ontem estava lá no segundo dia do seminário sobre o programa de documentação de línguas e culturas. Línguas e culturas ameaçadas de extinção. Ontem estavam lá 10 ou 15 indígenas de várias aldeias, de várias etnias, falando do que foi esse conjunto de iniciativas, 6, 7 anos de pesquisa envolvendo muita gente. Não tinha ninguém lá, depoimentos emocionantes, tudo devidamente registrado, filmado. E no dia da abertura desse ciclo de palestras que vai percorrer a semana inteira, e hoje tem mais, daqui a pouco. Segunda-feira estava lá a diretora da Unesco, a mulher que nunca tinha vindo ao Brasil. Estava lá o ministro da Cultura, o Juca. Enfim, dizem que vai até acabar o Ministério da Cultura, essa fã de aparentemente reduzir custos. E dizem que vai virar, como tinha antigamente, o Ministério da Educação e Cultura, o velho MEC. Mas estava lá o ministro da Cultura, estava lá um monte de gente. E não tinha um jornalista. Claro que tinha a Polícia Federal cercando a rua, protegendo. É o Brasil dos arrastões da Zona Sul, escandalosamente noticiados, como se fossem percalços de extrema gravidade. A gravidade não é adolescente correr e roubar, adolescente de sunga ou de bermuda, de barriga de fora. Escandaloso é o fenômeno que passa impune pela grande mídia, que é esse linchamento, pessoas achando que tem que matar. Na mesma segunda-feira, em Botafogo, teve uma incursão desses adolescentes, roubando pessoas incautas, um celular, um cordão de ouro. E uns playboys de Botafogo correram atrás, cercaram e pegaram lá 2 ou 3 e deram tanta pancada, tinha até soco em inglês. Nada na mídia. É muito grave isso. Os herdeiros não, é o que sobrou desse
conjunto de noticiamento seletivo, estimulando o ódio, e é uma criminalização da pobreza, algo impressionantemente triste acontecendo no Brasil. Mas ontem, histórias maravilhosas. A mulher disse, falar o idioma, ela se referia à Índia, a língua da aldeia dela. Falar a língua é muito fácil, difícil é escrever, que está havendo um esforço do Estado e de acadêmicos, linguistas, etnólogos e antropólogos de preservar a língua, estimulando que jovens dessas línguas sob ameaça de extinção sejam participantes desse esforço. Ouvir a vovó, a tia mais velha, a mãe, as histórias que ela conta e deixar isso registrado de uma forma que propicie que outros jovens, entre os poucos que ainda falam a língua, porque estão todos eles já falando português, essas línguas sob ameaça de extinção, os poucos indígenas que ainda estão ali, a língua materna já é a segunda. Estão todos eles de tablet, iPhone, smartphone. E o estímulo não é ouvir a mulher mais velha, ouvir oralidade, perpetuar a oralidade. Seria muito mais simples só fazer uma preservação da oralidade. Não. Há um esforço no Brasil e no mundo, por isso a Unesco, que é um órgão da ONU estimulando, que é preservar de uma maneira sistemática. Que língua é essa que está sob ameaça de extinção? Quais as suas regras, sua estrutura? Como toda língua tem seus parâmetros, é uma função e tem regras e tem características específicas. Simplesmente fazer a grafia. A língua é muito anterior à escrita. E a maioria das línguas do mundo, hoje sob ameaça de extinção, não tem escrita. E a parte do mundo poderosa, que são as, 500 línguas, não importa, as 20 mais importantes que têm o poder, as armas, a universidade, e que tem a língua escrita com já tradição de 10 mil anos, está engendrando uma grafia, uma escrita dessas línguas, discutindo suas regras. E a verdade é só isso: o programa de documentação de línguas e culturas ameaçadas de extinção, nesses anos, com patrocínio da Unesco, produziu gramáticas pedagógicas, produziu um texto, inclusive com livros, em que as línguas que só têm tradição de oralidade e estão ameaçadas passam a ter um discurso, livros, vídeos e tudo, mostrando suas características e propiciando que outros jovens, entre os poucos remanescentes dessas línguas ameaçadas, possam se interessar em cultuar isso, ainda que de forma residual, mas que não se extingam. E a velhinha falou: meu Deus, a mata acabou. Falar o idioma é muito fácil, escrever é muito difícil. Só sobrou o canto. Aí ela e um vizinho cantaram ali. Já viu, não é nem irmão o dele da Amarela. Não via 20 anos, eu acho. Filha Amarela, viu, pai do Anderson? O pai do Anderson. Eu vi uma vez, foi tão rápido que eu não sei se... Naquele fim do seminário, algo emocionante. E emocionante porque uma língua escrita
exige um discurso metalinguístico, um discurso sobre a própria linguagem, uma linguagem sobre a linguagem. E os índios não têm palavras para tal complexidade, para tal reflexão abstrata, a função da linguagem. E quando ela diz que acabou a mata, porque está lá numa reserva, são nômades, na divisão lá do estado, uma reserva, e onde não tem mais mata. Então eles têm milhares de palavras sobre folha, flores, cheiros, bichos que não estão mais em volta deles. Não são mais nômades. Estão como se estivessem refugiados num espaço territorial determinado pelo poder público, mas só com a memória do que foi o nomadismo, que foi a visceralidade de interagir com a natureza. É muito triste e, claro, agora eles têm um livro, uma grafia, que fala de sintaxe, predicado, preposição, mas não havia palavra, não há palavras. A função da linguagem é exercida instintivamente. Mas agora está se produzindo, e isso é um esforço longo, é complexo. Linguistas do nosso mundo branco interagindo com os mais espertos, porque eles dizem: temos que aprender o português para defender. São inimputáveis, mas são infantilmente malandros. Temos que aprender a língua para nos protegermos. E é muito triste saber que estão perdendo tudo, mas não perdem a joie de vivre, o amor, que é um amor, não é um amor verbalizável no sentido reflexivo, autorreflexivo, amor pela vida. São bravos. O índio não é romântico nem bonzinho, não. O índio mata índio. O índio mete a bordu no tacato, no escambau. O índio é um cidadão normal. Mas estão sendo miseravelmente sacaneados pela nossa história, pela nossa civilização. Mas foi muito emocionante. Eles não têm mais palavras. Quer dizer, eles têm as palavras, eles não têm mais o significado desses significantes. O bichinho sumiu, a plantinha sumiu, estão ali em áreas demarcadas, degradadas ecologicamente. Impressionante o que está acontecendo. Não é só no Brasil, não é no mundo. Difícil sintetizar, mas muito, muito triste ver o que está acontecendo no Brasil. Os indígenas estão no rodapé dos interesses. Que tristeza. Uma pequena digressão. A palavra escrita é bem posterior à palavra falada. Por que tanta gente na TV aberta que não foi lá registrar, tanta gente na grande TV aberta fala futebol em vez de futebol? Aí temos um vocábulo curioso sobre o esporte mais popular do mundo, originário do mundo anglo-saxônico, da Inglaterra especificamente, futebol. Ele é grafado em português, como é praticamente em vários outros lugares, F-U-T-E. E no Rio de Janeiro se fala futebol. Em São Paulo, Paraná, em pedaços de Minas Gerais falam futebol. Por que falam futebol? Por que não falam futebol como fala o Zico, como fala o Maradona? Futebol do inglês. Porque esse fonema, essa consoante T e a vogal E, T pode ser ti ou T na nossa lusofonia brasileira. Pode ser teatro ou teatro. Aí não tem nenhum problema, porque a palavra teatro, latina, ela tem 2000 e cacetada de anos, assim. Então teatro ou teatro não tem nenhum problema. Pode ser pronunciado de um modo ou de outro, como Recife ou Recife, ou como Cachoeiro de Itapemirim.
Uma pessoa do interior do Paraná vai falar Cachoeiro de Itapemirim. Não, quem nasce em Cachoeiro, como Roberto Carlos, Rubem Braga ou Sérgio Sampaio, vai falar Cachoeiro de Itapemirim. O DE vira de, não de. Mas também não tem nenhum problema falar de, porque é uma preposição, enfim, não tem problema. A grafia é posterior à oralidade e exige as duas oralidades. Mas no caso do futebol, não. Futebol é um termo de 100 e poucos anos, o esporte mais popular. Ele vinha residualmente nascendo, mas os ingleses botaram forma e estrutura e futebol, porque a grafia é posterior. Mas por que no Brasil grande parte fala futebol? Primeiro, porque não há essa reflexão sobre linguagem e fonema e morfema, não há. E a TV aberta, a Globo mesmo, para bajular um pouco São Paulo, privilegia esse uso que é uma corruptela. É como se a grafia fosse mais importante do que a sua função principal, que é reproduzir a coisa mais antiga. Então, no caso de futebol, o correto é futebol. Falar futebol é algo específico da cultura de São Paulo, do interior do Paraná, do interior de Minas, que é aquela coisa de alfabetização. D-A-D-A, D-E-D, D-I-D, D-O-D-O, D-U-D-U, aquela coisa de soletrar. Então, T-A-T-A-T-E-T, futebol. Pelé fala futebol, Neymar fala futebol, Rivelino, patada atômica, fala futebol. Porque lá o professorzinho no interior ensinou eles assim a falar errado, a partir da grafia. Como se a grafia não tivesse a função precípua de reproduzir, tentar reproduzir a sonoridade da fala, da oralidade. Não, é como se a grafia ganhasse função maior do que a oralidade. Enfim, hoje vai ter o terceiro dia. Não acredito que possa ser tão maravilhosamente emocionante como foi na terça. Começa às 4 da tarde e nós estamos vivendo um momento muito difícil. Por que não foi ninguém da grande imprensa lá? Porque não interessa noticiar nada positivo no Brasil. Há um golpe em andamento e isso é muito triste. Eu acho que só esqueceram de combinar com os índios e com a gente se eles vão passar. Resumindo, o Rio de Janeiro hoje, quarta-feira, 23 de setembro, está promovendo um momento importante do ponto de vista linguístico e antropológico. Uma reflexão que não envolve só o interesse do indígena que está lá, está espalhado por aí, mas importante para todos nós enquanto seres humanos. E nada vai sair, mais uma vez, em mídia nenhuma. Não interessa mostrar as poucas coisas boas que ainda podemos produzir. Só vale noticiar o caos, infernizar, dilapidar, solapar. Não ver que, apesar de todos os nossos erros milenares, nossas corrupções, já esteve pior isso por aí.